O que a Bíblia fala sobre as nossas vestimentas? Isso é importante? A Bíblia fala mesmo sobre isso? Sim, fala e é muito importante. Ainda que muitas pessoas, ou na grande maioria, desconsidere totalmente. Isso é um erro gravíssimo. Precisamos sim ler a Bíblia e ver exatamente o que ela fala sobre as nossas vestimentas, o quanto é importante. Precisamos de ver os contextos e ver o princípio dessas passagens, do que significa isso sobre a nossa vestimenta, para a gente poder chegar a um acordo. Mas uma coisa é certa: a sensualidade é pecado, isso não deixa a menor dúvida. Mas vamos para o texto principal, porque tem muitos textos dizendo, mas principalmente para a mulher, não despreze o homem também, precisa se vestir bem. E quando é o bem que a Bíblia fala, ela mesmo explica, não é roupas caras, é roupas que cobrem bem o corpo, que seja que a pessoa é, não se torne sensual. Vamos, olha, tem passagens, muitas passagens que diz que deve se vestir com decência, com pudor, e muitas passagens dizendo que deve se vestir, cobrir bem o corpo. Agora, tem uma passagem que é a que eu considero como princípio para a gente compreender como a mulher se veste. No caso aqui nós estamos falando mais especificamente da mulher nos nossos tempos, que a mulher nos nossos tempos se vestem como se fosse mercadoria que está próxima a estragar, e eles fazem de tudo para se vender. Ao invés de glorificar a Deus, e eu me refiro aos crentes, porque os descrentes, eles não têm esse conhecimento e não têm negócio com Deus dessa maneira. Mas eu me refiro aos crentes que andam como se fosse um produto que tivesse pedido pelo amor de Deus para vender logo. Me compra, que eu quero me vender. É, bom, mas vamos para o texto. O texto é aquele que Jesus fala. É, presta atenção, isso você tem como um princípio. Diz assim, se um homem, ele diz assim, ó, se um homem olhar para uma mulher com pensamentos impuros, já pecou com ela. Aí nasce a pergunta de algumas mulheres que dizem, ou seja, nasce aquilo que ela usa para se defender, dizendo, se o homem pecou, o azar é dele, foi ele que pecou. Só que nós temos a palavra que diz que aquele que serve de pedra de tropeço peca também. E diz mais, se alguém lança tropeço, isso é algo que Deus tem muito, não gosta de jeito nenhum. Tanto é que Balaão é um falso profeta e a Bíblia fala muito mal dele por isso, por causa que ele ensinava a lançar tropeço para o povo de Israel. No Novo Testamento não é diferente. Jesus deixou bem claro, aquele, diz mais também assim, ó, ai daquele que faz um desses pequeninos tropeçar. Então, quando você provoca o pecado de alguém e ele peca, sendo ele um pecado sem ser arrependimento, ele vai ser condenado. Só que é de você que Deus vai cobrar. Aí talvez você fale assim, você que gosta de andar seminua, provocando os pensamentos impuros dos homens, você diga assim, ó, mas só que se esse cara pecar por causa da minha sensualidade, ele vai morrer para o inferno de qualquer jeito, porque as ruas estão cheias de pessoas, de mulheres andando quase peladas. Então, o que acontece? Isso é verdade. Ele vai para o inferno de qualquer jeito, por causa que ele não consegue se conter. Vive com pensamentos impuros e procurando cada vez mais. Só que quando ele for para o inferno, você não precisa ir. Basta ir, só precisa ir ele com aquelas outras que andam provocando o pecado dele sem se importar, que não tem nenhum um compromisso com Deus. Agora, se você tem compromisso com Deus, aí você tem que se importar, porque você não vai querer ir para o inferno, né? Então, se você provoca o pecado dele, ele vai e você vai também. Só que não é necessário você ir. Você que é uma mulher de Deus deve se conter. Nesse mundo ninguém está aqui para o nosso bel prazer. Nós temos compromisso com o Criador. Ninguém pense que é livre. Ou você é escravo de Deus ou escravo do diabo. Ou você é escravo de si próprio, mas você é servo de alguém. Você tem alguém a quem servir.
Porque qualquer decisão que você tomar, você está servindo alguém. Se você não serve Deus por vontade própria, você serve ao diabo, mesmo que não queira. Mas serve, ainda serve de bom grado, porque você cuida que está fazendo a sua vontade, quando na verdade está fazendo a vontade do pecado, do diabo, do mundo e assim por diante. Então, as vestes é muito importante. Nós poderíamos pegar vários versículos para ler, mas isso eu acredito que é o suficiente para entendermos a palavra. Então, quando as pessoas dizem que as vestes é o de menos, está enganado. A vestes é importantíssima, porque é ela. É isso que você. Que é. Como é que diz? É depravação sexual. É quando a gente vive desse jeito, porque a depravação ou qualquer tipo de pecado sexual, ela não está baseada apenas na prática, fisicamente. Ela também está na mente, no modo que que a gente se expõe. E isso é o mesmo pecado como se tivesse na prática, fisicamente. Para Deus é pecado do mesmo jeito, porque, como falei como eu falei, Jesus disse que o homem que olhar para uma mulher com pensamentos impuros já pecou. E aí vem todos esses outros textos que mostram que uma pessoa é responsável pelo pecado de outro. Não pense em nenhum momento que o outro vai para o inferno sozinho. Você pode provocar o pecado de alguém, mas se você se arrepender, você será salvo. E agora ele precisa se arrepender. Se não se arrepender, ou ele não tem compromisso com Deus, aí não tem jeito. Pelo menos Deus não vai cobrar de você. Porque quando nós diz que se a gente. Quando a palavra de Deus diz que se você faz alguém pecar e ele vai para o inferno, Deus cobrará de você. Só que se antes disso você se arrepender, Deus não cobra mais de você. Porque Jesus veio para perdoar qualquer pecado. A Bíblia diz que o pecado pode ser vermelho como sangue. Mas quando você reconhece que é pecador e que se arrepende, Cristo deixa você branco como a neve. Mais branco que a neve, diz a palavra de Deus. Mesmo que os pecados sejam vermelho como sangue. Tá bom? Esse eu não sei se eu considero um aviso, mas uma mensagem apenas da palavra de Deus. Beleza? Então fica aí a mensagem. Se você gostar desse tipo de conteúdo, compartilha e deixa um joinha. E a gente se vê no próximo.